Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. Hoje, 6 de agosto, o NT Sul está no ar, ao vivo, com transmissão em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e mande sua mensagem para a gente. Mais do que transtornos nos acessos e longa espera na travessia, balsa também pode ser uma opção perigosa. Na própria balsa Deusa do Jacuí existe uma pintura informando que são permitidos 56 passageiros e 2 tripulantes. Passamos com 2 vezes mais que isso. Eram 3 vans, 28 carros espremidos, 1 ônibus, 2 motocicletas e 2 caminhões. Em Triunfo, um motorista perdeu o controle do veículo e caiu nas águas do Jacuí. Enquanto funcionários da balsa usavam boias para retirar os ocupantes, um casal, o carro desaparecia no rio. Descarte de lixo é crime. Em Cachoeira do Sul, só em 2018 foram localizados 65 pontos de descarte irregular. Mesmo com o serviço de coleta acontecendo, o problema continua. Mas ainda tem gente que, por incrível que pareça, a coleta de lixo é um dos serviços que funcionam perfeitamente na cidade. Ele não falha, a coleta de lixo tem toda segunda a sábado e o pessoal ainda insiste em jogar lixo no lugar errado. Brigada Militar de Cachoeira do Sul tem 3 novos oficiais. Eles já trabalham na cidade. Tivemos então a formatura do curso de habilitação para tenentes da Brigada Militar, onde, nessa conclusão, tivemos o retorno então do Sargento Maico, agora tenente, e tivemos então também a vinda do Tenente Grazioli e do Tenente Saulo, que vem aí nos auxiliar na parte operacional e administrativa do batalhão. Eleições 2018, definidos 8 candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O atual governador José Ivo Sartori concorrerá à reeleição. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Meio-dia e 3 pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp, código de área 51 997 69 7129. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu a demolição do edifício Galeria 15 de Novembro, que fica no centro da capital. A recomendação veio após uma avaliação técnica realizada pela Prefeitura de Porto Alegre a pedido da Justiça, que apontou risco de desabamento e de incêndio. O prédio, conhecido como Esqueletão, começou a ser construído em 1956, mas nunca foi concluído, pois a empresa responsável faliu. Hoje, há estabelecimentos comerciais no térreo, além de moradores em 3 dos 19 andares. Em 2009, foi instaurado um inquérito civil para verificar a segurança do prédio e, em 2012, uma ação civil pública pediu a demolição. Agora, cabe ao juiz responsável pelo caso ouvir os proprietários e depois definir se acata o pedido de desocupação e demolição. Essa desocupação, por exemplo, ela vai ter que ser, em princípio, negociada. Eu acho que é preciso que os proprietários que lá estão, tanto os comerciantes quanto os que residem nesse prédio, tenham consciência de que eles estão numa situação de risco de morte, né? Segundo o procurador-geral do município, os proprietários têm a possibilidade de contestar o laudo da prefeitura com uma avaliação mais detalhada. É um laudo nível 1, mais simples, sem a utilização de equipamentos próprios que poderão ser utilizados, como aparelhos, inclusive, de ultrassom, que poderão atestar melhor a atual condição daquele prédio. O Luiz trabalha há 40 anos na galeria e representa os comerciantes do local. Eu estou ciente de que não vai cair. Esse prédio aqui não vai cair mesmo, é uma coluna bem perto da outra. Ele foi feito para suportar uma carga enorme e ele não foi construído à metade. Isso quer dizer que ele não cai mesmo, nem com terremoto ele não cai. A Associação dos Proprietários e Comerciantes do local pretende apresentar ao juiz uma contraproposta para que a demolição não ocorra.
O Brasil é hoje o quarto país com maior número absoluto de usuários de internet. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e China, conforme levantamento divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. 8 em cada 10 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos usam a rede. Mas o acesso à internet pelos pequenos exige controle e muita atenção por parte dos pais. Boa tarde. O número de menores na internet vem aumentando progressivamente. Segundo dados do Unicef, divulgados neste ano, a cada segundo 2 crianças entram na internet pela primeira vez. E eu aproveito esse dado para reforçar mais uma vez sobre o cuidado com a introdução da tecnologia na vida das crianças. É impressionante como a ampliação do acesso das crianças e dos adolescentes a celulares, tablets e outras telas portáteis trouxe novos desafios às famílias. Você já percebeu que não foi só o tempo de interação familiar que sua família perdeu? Fique atento a outras situações que podem aparecer somente quando estiverem gerando problemas. O trabalho infantil, incentivo ao consumismo, superexposição. Estas são algumas das situações que os youtubers mirins podem viver. Eles gravam vídeos em seus canais no YouTube e são remunerados por fabricantes de produtos para os quais fazem a propaganda ou pela própria rede social. A atividade é prejudicial tanto para a criança ou adolescente que mantém o canal, quanto para o público infanto-juvenil que assiste. A advogada Lívia Cataruzzi considera, nesse caso, o consumismo e o materialismo, também a diminuição de brincadeiras criativas, a obesidade infantil, a erotização precoce, violência e segregação de gênero como algumas das consequências da exposição à publicidade infantil. A especialista em trabalho infantil Sandra Cavalcante afirma o que todos nós já podemos constatar à nossa volta. Crianças e adolescentes que trabalham em canais do YouTube gastam bastante tempo nessa tarefa, o que diminui o período dedicado a tarefas essenciais para a sua faixa etária. Conversas com a família ou outros da sua idade, atenção aos estudos e atividades extracurriculares, sem contar que a superexposição com milhares de seguidores e inscritos pode resultar em casos de assédio, ameaças e bullying. Sandra, que é pesquisadora, diz em seu estudo com artistas mirins, ficou evidente a inserção precoce no mundo do trabalho pode distorcer a formação do indivíduo. Porque até o brincar se torna contextualizado, imerso naquele ambiente profissional que o artista vive. É melhor controlar a exposição das crianças às telas agora do que correr atrás dos problemas já criados depois. Até o nosso próximo encontro. Meio-dia e 9 pelo horário de Brasília, vamos às primeiras participações em facebook.com/TV Cachoeira. Pessoal comentando aqui no vídeo ao vivo de hoje. Eu quero mandar um abraço todo especial para o Daniel Elesbão, também toda a família, a Cris também, a Rafa. Tudo de bom para vocês, obrigada pelo carinho, viu, da mensagem aqui. Patrícia Silva, sempre ligadinhos com vocês. Obrigada, Patrícia, pela companhia. Ana Lúcia também desejando uma boa tarde, uma ótima semana para a gente. William Barbosa também. Eni Terezinha Ferreira Quadros, Janice da Silva, Carlos Bica, está em Guaíba na audiência aqui. Obrigada a todos vocês pelo carinho da companhia e pelas mensagens, viu? Daqui a pouquinho tem mais interação. Se você ainda não interagiu com a gente, só mandar mensagem que daqui a pouco eu leio, tá bom? A Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, iniciou o projeto Navegadores. Durante um ano, 2 assistentes sociais vão acompanhar 50 mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama em 9 unidades básicas de saúde da Restinga e Extremo Sul de Porto Alegre. O objetivo é agilizar os atendimentos e orientar sobre o acesso ao tratamento na rede pública de saúde.
Ajudá-las a identificar se elas estão enfrentando alguma barreira no diagnóstico ou no tratamento. Porque às vezes a mulher pode não perceber que tem uma barreira, né? Então, por exemplo, a mamografia está demorando, mas ela acha que é normal. Não é normal. Então, a gente vai ver como auxiliar para que essa mamografia aconteça mais rápido. Ou a mulher fez a mastectomia e não fez a reconstrução mamária. Também acha que é normal, né? Tem uma lei que garante o direito à reconstrução mamária para as mulheres. Se diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. As inscrições para participar do projeto devem ser feitas com as assistentes nas unidades básicas de saúde. No site da FEMAMA é possível encontrar a lista dessas unidades atendidas. As vagas estarão abertas até serem totalmente preenchidas. O uso de agrotóxicos aumentou no Rio Grande do Sul, segundo o censo agropecuário divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Alvo de controvérsia, o uso de agrotóxicos aumentou nos últimos 11 anos, tanto no estado quanto no Brasil. O projeto de lei número 6.299 de 2002, que flexibiliza as regras para a fiscalização e aplicação dos agrotóxicos, tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. De autoria do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o PL propõe alterações em diversos pontos, como produção, importação e rotulagem dos venenos. A discussão vem causando embate entre diversos órgãos que se declaram contra, como a Anvisa e o IBAMA, e os que são a favor, como a bancada ruralista. Existem alguns assuntos que eles são transversais. Eles estão vinculados a uma determinada área mais específica, mas com consequências muito grandes para outras tantas. É o caso dos agrotóxicos, que tem uma vinculação extremamente importante para a agricultura, mas que tem também uma vinculação e consequências à saúde humana. Nos últimos dias, observamos um movimento a nível nacional contra um pacote chamado Pacote do Veneno, que foi aprovado numa comissão da Câmara dos Deputados, que flexibiliza o registro de pesticidas em nosso país, salientando que já o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de pesticidas, que inclusive já foram banidos em outros países. Apesar deste quadro, os deputados entenderam de retirar algumas exigências presentes na atual legislação no que concerne ao fato de duas instituições ou duas entidades, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o IBAMA, se posicionarem quando da solicitação de registro de um novo produto. A Anvisa, como sabemos, é uma agência vinculada ao controle e à proteção da saúde, e o IBAMA em relação ao meio ambiente. Várias entidades brasileiras se posicionaram e têm se posicionado contra esta liberação. É o caso, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, que trouxe à tona vários trabalhos científicos que demonstram os riscos à saúde daquelas pessoas que estão ou trabalhando na agricultura, ou residentes do meio rural, ou então como consumidores de água e desses produtos contaminados. Já temos casos comprovados de neurotoxicidade, de malformações congênitas, de infertilidade, o que basta para nós termos todas essas precauções. Diante disso, a pergunta que fica: a quem pode interessar a liberação desses produtos que causam tantos transtornos às pessoas, por uma questão de insegurança alimentar, de poluição ambiental e de contaminação da água, do ar e do solo? Nada contra a agricultura, já que ela é um elemento importante e fundamental para o nosso país, na geração de empregos e da própria geração de alimentos, mas tudo a favor da saúde e da vida. Meio-dia e 15, pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está interagindo conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Gilson Passos, Josiane Regiano, Rogério Luz da Silva, Henrique Schmidt, obrigada a todos, viu? A Janice também, deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Leane Melo, Rosângela Florence,
William Barbosa, Lucas Nascimento, Cirlei Sérgio. Muito obrigada pelo carinho da companhia e também pelas mensagens aqui no Face, viu? A seguir, primeiro colocado no curso de tenentes no Rio Grande do Sul é cachoeirense, quer cursar medicina após a aposentadoria. Eu estou com 45 anos, eu planejo ainda, eu tenho mais 2 anos e 8 meses para me aposentar. Eu espero ficar mais até os 50 anos, 52, 53 ainda na atividade policial militar, né? E após eu pretendo me aposentar, eu quero ainda ter um sonho ainda que é fazer a faculdade de medicina, né? Descarte irregular de lixo. Falta consciência nas pessoas ou mais fiscalização do poder público? Eu acho que se cada um ajudasse, fizesse a sua parte, tudo seria melhor. Mas o problema todo é que as pessoas elas não querem fazer o certo, elas preferem fazer o errado. Mais do que transtornos, longa espera na travessia do Jacuí, balsa também pode ser uma opção perigosa. Na própria balsa Deusa do Jacuí existe uma pintura informando que são permitidos 56 passageiros e 2 tripulantes. Passamos com 2 vezes mais que isso. Eram 3 vans, 28 carros espremidos, 1 ônibus, 2 motocicletas e 2 caminhões. Em Triunfo, um motorista perdeu o controle do veículo e caiu nas águas do Jacuí. Enquanto funcionários da balsa usavam boias para retirar os ocupantes, o carro desaparecia no rio. Agora, 12h17 pelo horário de Brasília, nós voltamos em instantes. Já estamos de volta, 12h20 agora pelo horário de Brasília. Obrigada aqui a Neuza Regina, sempre ligada no jornalismo da Novo Tempo. O melhor, ela disse. Uma boa semana, ela está falando de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Neuza, um abraço para você e para todo o pessoal de Canoas, viu? Claudiano Santos também está conosco aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Jana Rodrigues, a Marisa Andrade, bom dia, ligadinha no jornal. Obrigada, para você também, tudo de bom, viu? O 35º Batalhão da Brigada Militar de Cachoeira do Sul recebeu 3 novos tenentes. Com os novos oficiais, o 35º BPM conta agora com um efetivo de 65 policiais. Recém-formados no curso realizado em Porto Alegre, os novos tenentes foram incorporados ao batalhão no início desta semana. O comandante do 35º BPM, Major Jaime Soligo, comemora a chegada dos policiais. Nós tivemos então a formatura do curso de habilitação para tenentes da Brigada Militar, onde, nessa conclusão, tivemos o retorno então do Sargento Maico, agora tenente, e tivemos então também a vinda do Tenente Grazioli e do Tenente Saulo, que vem aí nos auxiliar na parte operacional e administrativa do batalhão, questão de gestão da logística, das operações e do próprio policiamento, né, onde o Tenente Maicon ele vai atuar na nossa primeira companhia, em nossa área central, e o Tenente Saulo e o Tenente Grazioli nos auxiliar nessa parte também importante, que é a parte administrativa aí no dia a dia do batalhão. Tenente Saulo trabalhava no 2º Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual de Cachoeira do Sul e fala da expectativa de atuar no 35 BPM. A expectativa é a melhor possível. Eu já trabalhava na cidade, só que numa outra função, uma outra realidade, que é o policiamento rodoviário, mas acredito, fui muito bem recepcionado pelo Major Soligo aqui no 35 Batalhão, e a oportunidade é muito boa, porque eu pude permanecer no município e estou aqui para colaborar, auxiliar na gestão do batalhão, parte de logística e também no policiamento quando for solicitado. Vindo de Santa Maria, o Tenente Grazioli, ainda em fase de adaptação na cidade, trabalhará no departamento administrativo do 35º Batalhão. Ele desenvolvia o mesmo trabalho em Santa Maria. O início sempre a gente tem que buscar o conhecimento da cidade, né? Tô buscando ainda, que eu não conhecia a cidade, mas à primeira vista a cidade é boa. Estamos aí para colaborar com a segurança, com o comando. Eu trabalhava na primeira seção, cuidava da parte de administração de pessoal da unidade, e aqui eu vou para a terceira seção, que faz parte, cuida da parte de documentos, que vai termo circunstanciado, que vai direto ao Poder Judiciário, e boletim de ocorrência, que vai à Polícia Civil. Na reportagem que você acabou de ver, nós falamos que Cachoeira recebeu 3 novos tenentes, mas você só viu 2. É porque a gente vai apresentar o terceiro agora, porque ele tem um motivo especial para a gente começar esse bate-papo de hoje. Tenente Maicon, quero te agradecer por
deixar um pouquinho os afazeres aí para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço a poder dar entrevista para a TV Novo Tempo. Tenente, antes de a gente entrar na premiação agora que você recebeu, como é que começou a sua história na Brigada Militar? Começou em 1998, eu ingressei em Santa Maria, fiz o curso de soldado. Em 98 aí me coloquei como primeiro colocado do curso. Fui para Porto Alegre trabalhar no 1º Batalhão da Brigada Militar. Fiquei 12 anos trabalhando no policiamento ostensivo lá. Na 2ª Companhia, trabalhei no pelotão de operações especiais. Fiquei 1 ano no Departamento Logístico e Patrimônio da Brigada e faz 7 anos que eu retornei para Cachoeira do Sul. E em 2004, como soldado do 1º BPM, eu passei no CTSP, para fazer o curso para sargento. Passei, fui cursar o curso, fiquei primeiro colocado também. Queria vir para Cachoeira, não consegui na época, porque, devido à falta de sargento e soldado em Porto Alegre policiamento, retornei para o 1º BPM. E após ficar todo esse tempo em Porto Alegre, eu consegui retornar para minha terra natal, onde mora a minha família, né? Primeiro tenente foi também o primeiro colocado no curso. Primeiro colocado no curso. Novamente, né, tenente? Novamente. É de 150 primeiros sargentos de todo o estado, né? Eu consegui novamente ser o primeiro colocado e agora é uma satisfação maior por ter a oportunidade de escolher entre 312 vagas que foram disponibilizadas pela Brigada Militar e eu poder escolher retornar para minha cidade, eu poder ter escolhido trabalhar no litoral, na serra, qualquer região, e eu escolhi voltar para Cachoeira do Sul e continuar aqui o serviço na frente do policiamento da 1ª Companhia, auxiliando na prevenção e combate à criminalidade na cidade de Cachoeira do Sul. Michael, geralmente quem entra para a brigada, ou na maioria dos casos, ou para a Polícia Civil, ou para o Corpo de Bombeiros, tem alguma influência de alguém. O pai era policial, um irmão é policial. Tem alguma influência na tua família ou foi uma decisão sua? Uma decisão minha, porque uma coisa que me ajudou bastante a amadurecer essa parte foi quando eu servi o Exército. Eu fiquei 5 anos e 6 meses como oficial temporário e ali eu aprendi a disciplina militar ali e me desencadeou aquela vontade de poder ajudar as pessoas a combater a criminalidade, né, de uma forma ou de outra, poder estar sempre à frente ali, ajudando ou atuando ou fiscalizando a parte do policiamento. Então, uma maneira que eu podia ajudar a sociedade seria na prevenção, na combate da criminalidade. Uma coisa que me despertou foi isso desde cedo. 2018, no caso, você completa 20 anos de brigada? Eu completei dia 4 de maio, completei 20 anos de brigada. Teve algum momento, nesse período todo de 20 anos, em alguma situação que lhe marcou como policial? Teve bastante. Eu vi muito colega tombar no serviço, né, em confronto, combatendo a criminalidade, lá ser alvejado, com um disparo de arma de fogo lá, e acabar morrendo, né? Então, assim, tu para pensar, eu tô numa profissão que hoje eu levantei com bastante saúde e não sei se vou retornar para casa com saúde, né? Ou se vou retornar vivo para minha família, né? Mas sempre antes de vir para o serviço e tudo, eu sempre oro e peço para Deus, né? Que seja da melhor forma possível que eu possa desempenhar meu serviço e se for a minha hora, que esteja na mão dele, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de lhe perguntar é com relação à família. Quando você sai de casa, né, acabou de dizer que qualquer situação pode acontecer, aliás, não só com o policial, com qualquer um de nós, né? Como é que a família, que a esposa, os filhos entendem essa situação? Já há um ambiente, já se acostumaram com essa situação ou... A minha esposa já se acostumou, porque 21 anos casado, né? Desde o momento que eu entrei na brigada, já aconteceu de me acidentar já em serviço, ficar hospitalizado. Então, e quando estava em Porto Alegre também, lá corria bastante risco, né? Então, sempre quando eu levantava para ir para o serviço, eu dava um beijo na minha esposa e agradecia pelo
pelo todo o tempo que a gente ficou junto, que eu não sabia se retornar com vida para casa, né? O que você planeja aí para os próximos anos? Eu tô com 45 anos, eu planejo ainda, eu tenho mais 2 anos e 8 meses para me aposentar, eu espero ficar mais até os 50 anos, 52, 53 ainda na atividade policial militar, né? E após eu pretendo me aposentar, eu quero ainda ter um sonho ainda que é fazer a faculdade de medicina, né? Eu sempre, de um jeito ou de outro, sempre desviei essa trajetória. Espero que quando eu for me aposentar eu possa me dedicar extremamente só para estudar, para passar no vestibular, né? E poder cursar essa faculdade que é um sonho meu desde criança, né? Que era ser médico, mas por um lado, por outro, eu sempre acabei desviando, né? Tenente, queria te agradecer. Eu acho que é um exemplo, não só apenas para a sociedade, mas para aquelas pessoas também que têm o desejo de ingressar na polícia, na Brigada Militar. Eu acho que a tua história é uma história de superação, é uma história vitoriosa e eu tenho certeza que vai servir aí de case para muitas pessoas. Quanto a gente, lhe dar os parabéns por uma nova primeira colocação, né? E desejar sucesso aí nesse caminhar, nesses anos aí pela frente. Eu que tenho a agradecer, muito obrigado. A gente conversou com o Tenente Maicon, primeiro colocado no curso de tenentes aqui do Rio Grande do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Noite ainda com nuvens. Não chove. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 100%. Mínima de 5, máxima de 18 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens durante manhã e tarde. Noite ainda com nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 7, máxima de 23 graus. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Pode chover. As temperaturas variam entre 11 e 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Nuvens e nebulosidade são esperadas na metade norte do estado. Com tempo aberto e seco, a maioria das regiões terá sol com amplos períodos de céu claro. Com a presença de sol, a tarde desta segunda-feira terá temperatura amena. No entardecer, o resfriamento é acentuado, fazendo com que a próxima madrugada seja bastante fria. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 21. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 20. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20. Meio-dia e 31 pelo horário de Brasília. Obrigada pelas interações aqui no nosso Face, na nossa página no Face. Rogério Matos, Vlad Schirmer, Bolita Gomes, Nilson Antônio Vaz, está dando parabéns pelo programa. Ele está ligado aqui nas notícias, mandando um abraço para todos nós. Um abraço para você também, Nilson. Obrigado pelo carinho. Amélia Lopes também está conosco. Carlos Bica, muito obrigada pela audiência, viu? Pelas mensagens. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você sabia que descartar lixo e entulho é crime? Pois é, o Decreto Federal 6.514 do ano de 2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Cachoeira do Sul possui legislação própria desde 2012 sobre o assunto. Apta a fiscalizar, notificar e autuar os infratores, a Secretaria do Meio Ambiente aponta que só em 2018, 50 notificações foram feitas e 39 multas aplicadas. 65 pontos de descarte foram localizados na cidade. Afinal, o que tem faltado? Consciência por parte das pessoas ou mais rigor por parte do poder público? É uma pena, né? Porque apesar de ser ambiental, quem faz o serviço com maquinário depois para ter que limpar, para ter que remover esses lixos aí, é a Secretaria de Obras. E como tu muito bem disse, daí tu deixa de estar prestando um outro serviço, né, mais adequado para a população que está esperando, para ter que resolver problema onde os relaxados acabam usando isso. Mas ainda tem gente que, por incrível que pareça, a coleta de lixo é um dos serviços que funcionam perfeitamente na cidade, ele não falha a coleta de lixo, tem toda segunda a sábado, e o pessoal ainda insiste em jogar lixo no lugar errado.
Eu acho que se cada um ajudasse, fizesse a sua parte, tudo seria melhor. Mas o problema todo é que as pessoas elas não querem fazer o certo, elas preferem fazer o errado. Os problemas decorrentes do descarte irregular de lixo são muitos e geralmente visíveis. Na maioria dos casos, eles configuram como uma agressão ao meio ambiente e até como uma questão sanitária, comprometendo a saúde pública. O mais interessante de tudo isso é que justamente aquelas pessoas que mais sofrem e reclamam da sujeira também são responsáveis por provocá-la. A Lei Municipal 4.133 de 2012 aponta que é vedado jogar, colocar, largar, abandonar materiais ou praticar qualquer outro ato que implique na formação de depósito de lixo em via pública. O biólogo e fiscal ambiental Alisson Boink diz que a situação é recorrente. Em 2018, 39 multas e 50 notificações foram aplicadas aos desobedientes. No mapeamento feito pela Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, os maiores problemas acontecem em sangas e terrenos baldios. Em terrenos e em sangas. A gente já sabe onde são os pontos. A partir desses pontos, a gente já tem um mapeamento da cidade, onde é que é o crítico, o estado médio e o que já foi resolvido, porque também tem lugares que já foram resolvidos. Alisson garante que não é só a área urbana que sofre com o descarte ilegal de resíduos. Existe, sim, principalmente a área rural, que é a embalagem de agroquímico, agrotóxico, seja pesticida, herbicida, inseticida. Então, isso existe ainda, infelizmente, e por vezes ainda produtos de origem de contrabando. No artigo 4º da lei, os infratores estão sujeitos a multa de 1 a 100 URMs, conforme o grau da lesão, ficando a cargo das autoridades ambientais a autuação. Na cotação atual, uma URM vale R$ 60,14, ou seja, a penalidade para quem comete esse tipo de infração pode variar de R$ 60,14 até R$ 6.140. E para piorar, a autoridade administrativa poderá aumentar a multa em até 5 vezes o valor máximo, caso verifique que o montante for desproporcional ao dano causado. A Secretaria de Meio Ambiente é a encarregada dessa fiscalização. Embalagens de agrotóxicos também são descartadas de forma irregular. 3 casos sobre possível contaminação de sangas no interior de Cachoeira do Sul foram notificados em 2018. O primeiro passo é a notificação. Quando são os terrenos sujos, né? Geralmente, terreno sujo, tá lá, o pessoal olha, tem mato, vou colocar o lixo ali. É isso que tem acontecido, quase sempre. A gente, então, notifica o dono do terreno, proprietário, tem o sistema do georreferenciamento, a gente procura ali quem é o responsável, notifico ele, dou um prazo em torno de uns 15 dias, tá? Dependendo se o lote é muito grande, daí a gente aumenta, para ele limpar o terreno e cercar e manter a limpeza e o asseio do terreno, né? Se aconteceu já casos que ele não era o dono, ele vem, entra em contato, que tem o númerozinho ali, tudo certinho, e nos informa que não é. Quando ele é o dono, mas ele recebeu a cartinha e não deu bola, a gente multa. Ele já está ciente na notificação que se ele não cumprir naquele prazo, ele vai ser multado. A repórter Gabriela Belo foi chamada no bairro Marina, em Cachoeira do Sul, para constatar o desmoronamento de uma rua. Tamanha foi a surpresa quando ela viu a quantidade de lixo jogado no local. Os moradores contam que não percorrem a distância de 150 metros até onde o caminhão recolhe o lixo e, por isso, jogam ali mesmo. Que distância o caminhão chega? Lá diante das oficinas. Aí não leva o lixo até lá. Manter a cidade limpa é uma tarefa que demanda trabalho conjunto entre prefeitura e população.
Em geral, o lixo doméstico, industrial e hospitalar é coletado em dias específicos. A agenda do serviço é de conhecimento público, portanto, é quase impossível faltar informação a quem faz essa prática. Geralmente, não são pessoas que não são instruídas. Elas têm instrução, elas sabem o que deve ser feito, qual é o plano a seguir e não seguem. Por quê? Ela pensa, não, vou tirar ali porque não vai dar nada. Quando a gente consegue identificar essa pessoa, a gente envia para a Patran e para o Ministério Público para fazer toda a parte civil e criminal, porque dependendo do caso, não tem como fugir disso. Tem instrução, mas não tem consciência. Isso é uma baita de uma irresponsabilidade, não é mesmo? Bom, e por falar em irresponsabilidade, na pressa ou por economia, normas estão sendo ignoradas. Isso está acontecendo na travessia sobre o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Na quinta-feira, por exemplo, 148 pessoas fizeram a travessia de uma só vez na balsa Deusa do Jacuí. A capacidade é de 56 passageiros e 2 tripulantes, ou seja, cerca de 90 pessoas a mais que o permitido pela Marinha do Brasil. A reportagem é da Gabriela Belo. Todas estas cenas podem parecer comuns para quem faz a travessia na balsa diariamente, desde que o trânsito na Ponte do Fandango foi interditado pela Defesa Civil. Na tarde de quinta-feira, fomos ao local. Todas as denúncias que chegam diariamente através das redes sociais da TV Novo Tempo foram registradas. Veja o que diz este motorista que passa todas as terças, quintas e sábados na balsa. 35, mais ou menos. 35 passageiros. Mais ou menos. E os passageiros sempre ficam dentro do coletivo. E a opção é deles, né? Se eles querem ficar, tem muitos que já estão lá fora. Outros ficam aqui dentro. Não é por conta deles, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo e relembrar o que aconteceu no dia que a balsa Vitória foi vistoriada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ e Marinha do Brasil. Edi Simon, que havia nos dito que os 2 ônibus embarcariam na balsa em seguida, pediu ao motorista do escolar, Fernando, que os estudantes desembarcassem do coletivo. E o outro continuou na fila. Fizemos a travessia de novo, junto com a fiscalização. Na data, os estudantes que passaram ficaram no local reservado para os passageiros. Comportamento totalmente diferente do que vimos quinta, quando além do ônibus, outros 35 veículos fizeram a travessia. Os passageiros que desceram ficaram escorados além da faixa amarela, que já foi ignorada pelos funcionários, quando orientaram o embarque dos veículos. O senhor sempre desce? Sempre desço. Tem medo de ficar dentro? Não, às vezes fico dentro do carro, outras vezes desço. Recebeu alguma orientação alguma vez para descer ou ficar dentro? Não, eles falaram, se nós quisesse ficar dentro do carro, quisesse descer, foi só isso. Se nós quisesse descer ou quisesse ficar dentro do carro, nós que sabia. O motorista do ônibus? Isso. E o senhor não tem medo de passar sem colete? Não tem. A minha esposa tem. Eu não tenho. Aí ela coloca o colete? Não, ela fica dentro do carro. Quando eu venho de carro, fica dentro do carro e chega a cravar a cabeça para trás do banco de medo. Mas eu não tenho medo. Não. Se cair na água, tá morto mesmo. Para que não, né? A gente espera que não. Eu desço. Questão de segurança? Não por segurança, mas meu hábito é descer do carro. Segunda vez que eu faço. Eu tô achando muito próximo um carro do outro com referência a um problema na balsa que a pessoa tem que sair, uma urgência, uma emergência. Os carros estão muito próximos dos outros, não tem como abrir as portas. Eu acho que tem coisa que tem que ser corrigida aí. Ali no carro onde está o seu Antônio, por exemplo, a gente vai tentar chegar pela lateral. Só que é impossível, porque tem um outro retrovisor trancando. E se a moça que está na carona quiser abrir a porta do carro, por exemplo,
Ela não vai conseguir, a gente vai tentar. Pode abrir. Ela vai tentar abrir, ó. Se a senhora precisar descer, a senhora consegue? Não, né? Porque é muito pouco espaço. Muito pouco. Isso é perigoso, né? A senhora não tem medo de ficar aí dentro? Pouco. Mas fazer o que? Tem que passar. O depoimento desta senhora fez lembrar o que disse a promotora de justiça Débora Becker sobre a banalização de assuntos importantes. A gente se acostumou a banalizar a irregularidade. Então, é um programa muito válido, é um programa que traz uma informação e que traz para um debate um assunto que dificilmente é debatido. A gente vive no automático, todo mundo é consumidor, todo mundo frequenta o mercado, a padaria, o açougue, o estabelecimento, enfim, todo mundo frequenta o restaurante, todo mundo se alimenta, mas a gente não para pensar no que está consumindo. Não para se perguntar onde estava acondicionado, como está acondicionado aquilo que a gente está comprando para consumir. Então, nesta travessia que a gente está acompanhando, tem mais de 140 pessoas sobre a Balsa Vitória. A gente tentar passar aqui, por exemplo, sobre este veículo é praticamente impossível. Eu preciso fazer um pouquinho de esforço e mostrar que o Edson está no lugar onde é proibido ficar. É uma das rampas de acesso. Na própria Balsa Deusa do Jacuí existe uma pintura informando que são permitidos 56 passageiros e 2 tripulantes. Passamos com 2 vezes mais que isso. Eram 3 vans, 28 carros espremidos, 1 ônibus, 2 motocicletas e 2 caminhões. Edi Simon, responsável pela travessia, não estava no local. E Roman Garber, titular da Transporte e Travessia Vitória, mais uma vez não quis conceder entrevista. Um funcionário da Serviço e Travessia Naval Couto, de Taquari, estava no local. Ele, que também não aceitou gravar entrevista, disse que só estava ali fazendo a contagem, porque a Balsa Deusa do Jacuí é da empresa. Sobre o aluguel ou parceria na operação, disse que não falaria nada. Sobre as normas e procedimentos irregulares, contatamos a Marinha do Brasil, mas até o fechamento da edição não tivemos resposta. No documento disponível na internet, com 84 páginas, na de número 45 traz as autoridades fiscalizadoras. São elas: Capitania Fluvial de Porto Alegre, Receita Federal e Polícia Federal. Os mesmos alunos que falaram das dificuldades da travessia, do atraso para chegarem na aula, foram impedidos de fazerem a travessia na tarde de quinta-feira, um pouco antes de chegarmos para esta gravação. Mas antes mesmo de deixarmos o local, quando conversávamos com o motorista e transportador, um dos funcionários da balsa disse que mesmo sem o repasse do Estado, da tarifa de travessia, eles poderiam passar. O ônibus faz o transporte dos alunos que moram na localidade do Piquiri e estudam nas escolas da cidade, porque a região não possui escola com ensino médio. E fora que eles estão querendo cobrar da gente pra gente passar, né? Batendo boca, não deixa a gente batendo, falando coisa, porque a gente não pode passar. Eu saio de lá às 9 horas da manhã e chego aqui para estudar 1h30. Mas o que a gente não faz para ser alguém na vida, né? É isso aí, quanto risco a gente não corre, não é mesmo? Para ser alguém na vida. E no sábado, em Triunfo, região metropolitana de Porto Alegre, a agilidade de um resgate evitou que um acidente tivesse final trágico. Olha as imagens aí. Por volta das 13 horas, o motorista de um Fiesta estava indo em direção à balsa para a travessia do rio Jacuí, entre São Jerônimo e Triunfo. Ele perdeu o controle do veículo e caiu nas águas. As imagens do resgate foram registradas pelo radialista da Rádio Triunfo, Alex Azeredo, e por populares. Enquanto funcionários da balsa usavam boias para retirar os ocupantes, um casal, o carro desaparecia no Jacuí. O motorista e a passageira conseguiram sair pela janela do veículo. Ninguém se feriu. A identidade do casal não foi divulgada.
A Brigada Militar deverá buscar informações com o motorista amanhã para que seja registrado o boletim de ocorrência e, a partir das declarações coletadas, determinar de que forma procederá para apurar o que motivou o acidente. As medidas foram adiadas porque a cidade de Triunfo não possui efetivo fixo da Brigada Militar. Os atendimentos são prestados pela guarnição de Montenegro. Nos finais de semana não há atendimento da Brigada, exceto em emergências, e hoje é feriado em Triunfo. Foi dada a largada para a corrida ao Palácio Piratini nas eleições de 2018. Definidos nas convenções que iniciaram em 20 de julho, o Rio Grande do Sul terá 8 candidatos ao governo do estado. Anunciado no último momento pelo MDB, o atual governador, José Ivo Sartori, concorrerá à reeleição. 8 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul foram definidos nas convenções encerradas neste domingo. A corrida ao Palácio Piratini tem como pretendentes: buscando a reeleição, o atual governador José Ivo Sartori, do MDB. Ele tem a maior coligação e conta com o apoio de 8 partidos: PSB, Patriota, PSD, PR, PMN, PRP, PSC e PTC. Eduardo Leite, do PSDB. O pelotense de 33 anos terá em sua chapa Rede, PP, PRB, PPS, PTB e PHS. O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, do PDT, estará coligado com outros 6 partidos: PV, PPL, Solidariedade, Avante, PMB e Podemos. Matheus Bandeira foi o escolhido do Partido Novo. O PCdoB lançou a professora Abigail Pereira. Júlio Flores concorre pelo PSTU em candidatura solitária. O PT tenta chegar ao Piratini com Miguel Rosseto. E Roberto Robaina levará o PSOL em voo solitário. Os partidos PROS, Democratas, PSDC e PSL não lançarão candidatos e ainda não definiram apoio. Cachoeira do Sul terá 3 postulantes a uma vaga na Câmara Federal em Brasília. Tentando a reeleição, José Otávio Germano pelo PP. O atual presidente da Assembleia Gaúcha, Marlon Santos, pelo PDT. E pelo Partido Novo, Iria Cabreira. Oscar Sartório, aprovado pelo PRB. Noeli Castelo, pelo PSB. Leide Marques, pelo PTB. Alberto Besco, pelo PDT, e pastor Ayrton Lima, do PR, buscam uma cadeira na Assembleia Legislativa e confirmaram suas candidaturas ao cargo de deputado estadual. O NT Sul desta segunda termina agora. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Elisa Cury, para Patrícia Fagundes, Thalita Silva, Nani Conceição, Pablo Oliveira e Rogério Matos. Deixou mensagem para a gente aqui no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Aproveite e curta a nossa página, segue a nossa página para que você possa estar sendo atualizado aí durante a tarde e durante a manhã de amanhã sobre todas as notícias aqui de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul. Uma ótima tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá!